Falando sobre a tragédia que aconteceu após o rompimento do reservatório da Cagepa lá em Campina Grande. Dá só uma olhada nessas novas imagens de câmeras de segurança. Eita nós! Imagens assustadoras. E aí fica a pergunta sobre os direitos de quem perdeu a casa, carros, nessa tragédia aí ou numa tragédia como essa. Bora chamar aqui a Vanessinha Costa, que está com um advogado e fala sobre indenizações. Nesse caso aí, a água que vazou daquele reservatório, Vanessinha, saiu varrendo tudo. Foi levando casa, foi levando carro, matou uma senhorinha. Como é que fica agora, hein? Quem paga essa conta? De volta, João, e não só o prejuízo material, como você trouxe das casas, dos veículos, mas o prejuízo emocional também. Uma dessas pessoas perdeu a própria mãe, além das pessoas que estavam dentro de casa e foram acordadas ali por essa enxurrada de água após o rompimento de um dos reservatórios da Cagepa em Campina Grande. As imagens chamam muita atenção da gente e a gente imagina se colocando no local dessas pessoas, tamanho prejuízo que é uma situação dessa. É por isso que nós viemos conversar sobre o direito dessas pessoas, direito de pessoas, na verdade, em situações trágicas como essa, com o advogado Marco Donato, que pode explicar para a gente, em um caso como esse, do rompimento do reservatório lá em Campina Grande, quais são os primeiros passos que as vítimas podem dar para garantir seus direitos? Bom dia. Bom dia, Vanessa. Bom dia, João, a todos de casa. De fato, é um prejuízo imensurável, né? Não só material, como emocional, como você frisou, né? Teve gente que perdeu familiares, teve gente que se machucou, só o transtorno de você ter a sua casa invadida por água. E assim, o primeiro passo é entender que é uma responsabilidade objetiva da Cagepa em ressarcir esse pessoal, tanto financeiramente como as indenizações por danos morais. Então o primeiro passo aí é procurar um advogado de sua confiança para que possa via pleitear judicialmente a reparação desses danos, tanto material como moral. Essas pessoas, a preço de hoje, elas estão sem ter local para morar, porque a casa delas foi invadida pela água. Existe alguma medida de emergência que pode ser solicitada? A obrigação da Cagepa, nesse caso específico, seria pagar um aluguel, né, durante esse período ou uma hospedagem para que essas pessoas possam estar resguardadas enquanto eles não podem voltar para os seus imóveis. Isso aí, eu acredito que o governo do estado já deve estar fazendo alguma mobilização nesse sentido. No entanto, eu não aconselho esperar. É bom buscar as vias judiciais, porque aí o advogado vai tentar uma liminar para conseguir esses recursos de forma imediata, de modo que a pessoa tenha minimizado esses prejuízos. Para quem, por acaso, não tenha o recurso imediato para acionar um advogado de forma privada, pagando pelo serviço, existe algum acordo que possa ser feito ou algum outro serviço na própria instituição pública que possa ser buscado? Normalmente, a maior parte dos escritórios de advocacia, nesses tipos de processo, onde vai se ter um ganho futuro, faz a questão do contrato de risco, né, que é aquele contrato para pagar no final. Mas, em não querendo buscar um advogado privado, existe também a Defensoria Pública, que pode ajudar nesse sentido, né, essas pessoas que estão passando por essa situação tão constrangedora. Em caso de vulneráveis, já para a gente ir encerrando, se alguma dessas pessoas tivesse perdido os pais, ou enfim, fossem crianças, menores de idade, dependentes diretamente, existiria alguma forma de que essas pessoas fossem asseguradas por um tempo maior? Sem dúvida. No caso, teve um indivíduo que perdeu a mãe, né? Mas nesse caso específico ele era adulto e a mãe já bem idosa. Mas imagine que fosse uma pessoa mais jovem, que a criança dependesse daquela pessoa para sua subsistência. Então, além da indenização por danos materiais, a indenização por danos morais seria concedida uma pensão mensal até que essa criança, esse vulnerável, completasse a maioridade e tivesse a sua independência. Ok, Marco, muito obrigada pelas informações esclarecidas, as nossas dúvidas, e volto com você, João. Vanessinha, obrigado pelas informações, agradeço aí o advogado.